Aqui. Vamos começar por resistores. Aí se tiver alguma coisa que tá muito estranha aqui, tu me para e me avisa, tá? Mas eu acho que não vai ter muito mistério, não. Quando a gente falar de resistência, tem que lembrar que tudo tem resistência. Todos os aparelhos vão ter resistência. Porque o que aconteceu ali numa das provas é que ele dá um circuito e ele fala assim, ó. Tem uma lâmpada ligada. Quando ele diz que tem uma lâmpada ligada, que ele tá querendo dizer que tem uma resistência ali no meu circuito. Então, se você tem uma televisão ligada, se você tem um ar-condicionado ligado, um micro-ondas ligado, cada aparelho é uma resistência. Então, basicamente, é isso que a gente vai ver. Resistência é uma característica do meu aparelho. Porque a gente tem o costume de dizer assim, ó, queimou a resistência do chuveiro. O que queima do chuveiro é o resistor, que é a peça. A peça se chama resistor. O resistor tem uma resistência variável, porque a gente muda de verão para inverno, né? Então, quando a gente está mudando lá verão, inverno, ou aquele eletrônico que a gente gira, a gente está mexendo na resistência do resistor. Então, só para diferenciar uma coisa da outra, tá? Então, resistência para nós aqui ela é uma característica e não o objeto em si. E aí a gente vai ter duas leis para trabalhar, que são as leis de Ohm. A primeira é a que a gente mais usa, é a que mais aparece, que eu já passei para vocês, que é a do URI. U é igual a R vezes I, sendo que esse U aqui é voltagem. Não é energia, tá? Então, por exemplo, quando a gente trabalha os exercícios de magnetismo, ele aparece com aquela letrinha assim, né? Ou então ele pode aparecer como V igual a R vezes I, tá? Não é energia que ele usa. E a segunda lei de Ohm, ela é interessante a gente saber para quando a gente for comprar um fio ou uma extensão, por exemplo. Mas cai essa segunda lei? Pode cair. Não sei se, né? Mas eu vou botar por descargo de consciência. Vai que. Aí ela é o seguinte. Ela vai ter uma característica que depende do material que ela é feito, que é a resistividade, que é esse Rho, o comprimento do fio e a área do fio. Então, isso aqui, quando a gente vai comprar na loja, é a tal da bitola do fio que eles falam, que é um nome comum. Quanto maior for o fio, então, eu quero fazer uma extensão e eu quero que ela tenha 20 metros. Eu já fiz uma lá em casa de 20 metros que eu precisava para cortar grama. Eu preciso que ela tenha uma bitola, ou seja, uma área grande. Quanto maior for o tamanho do fio, mais grosso for o meu fio, menor a minha resistência. Porque esse A vai passar para o outro lado multiplicando, né? Então, eles são inversamente proporcionais. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. O R vezes A. Então, se eu tenho uma bitola grande, eu tenho uma resistência pequena. Isso é bom para nós. Agora, o fio passa dividindo. Então, a gente fica com R sobre L. Quanto maior o comprimento do fio, maior é a resistência. Então, se eu tiver que fazer um comprimento muito grande, a resistência vai ser muito alta e é perigoso pegar fogo. Então, se a gente olhar os fios de alta tensão que tem na rua, que não é por ser de alta tensão, mas sim porque eles têm uma distância muito grande, eles são fios grossos, que é para baixar a resistência e a gente não perder energia ali no caminho. E essa dissipação de energia é o que faz as coisas esquentarem, porque onde tem corrente elétrica as coisas esquentam. E se ela esquentar demais pode pegar fogo, daí é o que acontece, né? De pegar fogo num aparelho, dar um curto-circuito, alguma coisa, pode ser por isso. Então essa segunda lei de Ohm, ela é mais pra gente pensar nisso, sabe? E esse Rho que aparece aqui
que é a tal da resistividade, é característica do material que é feito o meu resistor. Então eu tenho 3 nomes. Eu tenho resistência, resistor e resistividade. Esse daqui é o material. O que quer dizer o material? O meu fio é de cobre, ele é de ouro, é de zinco. Do que é feito o meu fio? Então ele pode ser, por exemplo, alumínio, cobre, ouro, prata é a G, né? O melhor condutor que a gente tem, que tem melhor resistividade, é o ouro. Só que se os caras já roubam cobre, imagina se a gente fizesse fio de ouro para transmitir energia para nossa casa. Não ia ter fio, né? Então, em questão de eficiência e como é que se diz? Economia, né? Levando o preço em consideração, o melhor que tem é o cobre. Por isso que a nossa fiação em casa e na rua são fios de cobre. Pensando em resistividade, o melhor é o ouro. Então, no nosso celular, no computador, televisão e aparelhos eletrônicos, lá dentro da placa-mãe, é usado ouro. Tem muito ouro nos equipamentos eletrônicos. Por isso que eles falam que é para, tipo, leva num lugar que vai fazer a reciclagem e não botem no lixo comum. Porque esse ouro pode ser reciclado e a gente utilizar ele de novo. Tá? Ele tem computador, celular, televisão, tablet, enfim, todas essas coisas têm muito ouro dentro dele. Muito. Professora, essa relação entre o R e o L ali, pode explicar de novo? Tudo bem que eles são diretamente proporcionais, isso eu entendi. Mas qual é a relação que você falou que se o L é muito grande, se o comprimento é muito grande, a resistência vai ser grande também. Eles são diretamente proporcionais. Fio longo, resistência alta. Fio curto, resistência baixa. E a resistência, no caso, é corrente elétrica passando? Não, é resistência à corrente elétrica. A dificuldade que a corrente elétrica tem de passar ali. Ela é exatamente o que o nome fala, é uma resistência. Se eu tenho uma resistência baixa, significa que a corrente passa por ali. Ela passa e, tipo, é fácil ela passar. Se eu tenho uma resistência alta, significa que a minha corrente tem dificuldade de passar ali. E é justamente essa dificuldade que faz ter esse calor ali. Então, quanto maior for a resistência, mais os elétrons vão ficar se batendo para passar, e esse atrito é o que faz aquecer. Não é só isso, mas é uma boa explicação para a gente associar e conseguir entender o que está acontecendo. Então, a resistência é isso, ela é literalmente a resistência que a corrente, entre aspas, sente ao passar por algum fio. Então, por exemplo, no ouro, a corrente elétrica passa super rápido e com muita facilidade. Se eu pegar o cobre, a corrente passa, mas já não é com tanta facilidade. Se eu pegar uma madeira, por exemplo, a corrente elétrica pode passar, mas ela vai encontrar uma resistência muito alta, que eu vou precisar colocar uma voltagem muito alta para que tenha corrente elétrica naquela madeira. Então, a gente diz que a madeira é um isolante, por exemplo, né? Madeira, plástico, são materiais que têm resistência muito alta. O ar seco tem uma resistência muito alta. Então, se ele está úmido, se eu tenho umidade no ar, aí a água facilita o transporte das correntes. Então, a água baixa a resistência do ar. Daí eu já vou ter uma corrente maior passando ali. Aí, basicamente, é essa a ideia. Tá, daí, vamos lá. A gente tem a associação de resistências. Mas antes, deixa eu colocar aqui do ladinho. A unidade é em Ohm, que é em homenagem a esse tiozinho ali de cima. E é o ômega, tá? É a ferradurinha. Esse que é o símbolo.
Aí, quando a gente vai fazer um circuito, tem duas possibilidades. A gente pode fazer associação em série. A característica dessa associação em série é que a corrente é a mesma e a tensão se divide. Esse U aqui é tensão, não é energia. E aí a gente tem uma ligação polo positivo. A tensão é o volts? Isso, 110 volts, 220 volts, isso aí. Polo positivo conectado com polo negativo. Sabe quando a gente vai nas salas de aula, normalmente é assim, a gente aperta um botãozinho para acender as luzes da sala e acende 4 luzes ao mesmo tempo? Você aperta uma vez só e 4 lâmpadas acendem? Se você aperta um e as 4 lâmpadas acendem ao mesmo tempo, você tem associação em série. Se uma lâmpada queimar, as 4 desligam. E você tem que descobrir qual que é a que está queimada. Tá? Então, a associação em série. Por quê? Porque a corrente é a mesma. Então, para a corrente passar para a próxima, precisa que aquela próxima esteja funcionando. Se ela queimar, é como se tivesse cortado o fio. E aí a gente faz assim, ó. Polo positivo, polo negativo do gerador. Aqui é onde eu tenho U, onde eu tenho a tensão. Aí a gente faz a representação do meu resistor. É assim, a boquinha de jacaré. E aí conecta ela de novo e vem para cá. Então, o caminho da corrente, e aí eu falo assim, ó, faz o caminho da corrente, se você conseguir fazer com um dedo só, sem tirar o dedo do papel e nem voltar, sair do positivo e ir pro negativo, sem tirar o dedinho, é porque tá em série. Se ela se dividir, é porque tá em paralelo. Então, você tem aqui, ó, o maiorzinho é o polo positivo, o menorzinho é o polo negativo. Isso daqui é um gerador, uma bateria, uma tomada, uma pilha, que pilha e bateria é a mesma coisa, né? É a fonte, tá? E aí eu tenho as resistências, a resistência 1 e a resistência 2. Aí o que a gente faz na associação em série? É como se eu tivesse 2 lâmpadas conectadas e eu perguntasse para você se eu tirar essas 2 lâmpadas e substituir por uma única lâmpada, sem mexer no meu sistema, como que seria essa lâmpada? Que resistência ela precisa ter para ser equivalente a essas 2 que eu tinha antes? Então, o que a gente faz é cálculo de associação equivalente. Então, como é que fica? Se a corrente é a mesma e U se divide, aquele U que eu tenho lá em cima, ele vai se dividir em um 1 e o 2. E é a partir dali que a gente vai pegar o que está acontecendo. Ó. O 1 mais o 2. Porque no final eu não posso ter perda, né? Se eu tinha 200 volts no início, quando eu somar o 1 com o 2, precisa dar 200. Eu não posso ter perda. E também não pode aparecer voltagem do além. Não posso ter 220 se tinha só 200. A álgebra da coisa tem que se manter. E aí eu vou usar a primeira lei de Ohm, lá em cima. U igual a R vezes I. E vou substituir aqui embaixo. Então, a resistência total vezes a corrente total vai ser igual a resistência no 1 vezes a corrente que passa pelo 1 mais a resistência do 2 vezes a corrente que passa pelo 2. Eu só substituí o U pela igualdade da lei de Ohm.
Prof, se tiver 5 resistores em série, você vai fazer R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5. Vai somar todo mundo, tá? Como aqui no exemplo eu botei 2, vai ter só 2. E aí, qual que é a jogada do negócio aqui? É que a corrente é igual para todo mundo. Se a corrente é a mesma para todo mundo, a gente pode simplificar. E aí, para eu achar a resistência equivalente, é só somar cada uma que a gente tem separado. Então, a gente fala que quando eu tenho uma associação em série, a gente soma as resistências. E a outra opção que a gente tem é quando a corrente se divide, que é o mais comum da nossa casa, que é a associação em paralelo. A maioria das coisas na nossa casa está em paralelo. O que significa estar em paralelo? Se queimar a televisão, eu posso ligar o ventilador. Tu pega aqueles vídeos no Instagram e TikTok das casas que tu tem que ligar a torneira para a luz ligar, para a máquina de lavar roupa acender. E pode ser zoação, mas os pais de uma amiga minha compraram uma casa na praia que a máquina de lavar roupa deles só funcionava se tivesse a luz da lavanderia ligada. Se a gente fosse lá e desligasse a luz da lavanderia, a máquina de lavar parava de funcionar. Fizeram Mas a conexão. qual é esse fenômeno? É porque eles estão em série? Porque eles estão em série, foi feita a conexão. Em vez de fazer conexão em paralelo, eles fizeram conexão em série. E aí a gente não consegue lavar roupa no escuro. É bem legal. A máquina Então é como precisa se de luz. tivesse a máquina, o R1 e a lâmpada, o R2. Exatamente. Uhum. Tá, aí qual que é a característica dele ser em paralelo? A corrente se divide. E olha que legal. Quando a gente vai ligar um aparelho em casa, a gente precisa cuidar qual que é a tensão de cada um dos aparelhos, ou a gente só precisa ver que tá tudo na mesma tensão. Tá todo mundo na mesma tensão. Então, quando a gente conecta em paralelo, a tensão é a mesma para a casa toda, para todos os aparelhos. O U é a mesma para todo mundo. Então, se a minha casa é 220, todos os aparelhos que eu vou conectar estão funcionando em 220. O 220 só vai se dividir se eu conectar aquelas lâmpadas em série. Daí não vai ser 220 para cada uma das lâmpadas, aí vai diminuir. Mas se tá em paralelo, não tem problema. Só lembrar que isso daqui é tensão, porque daqui a pouco eu vou botar energia. E aí, vamos lá, vamos fazer a corrente. Não, vamos fazer o desenho aqui do lado. Como que seria o desenho? Vou botar a pilha, gerador, parede, enfim. Vou conectar uma tomada. Vou conectar outra tomada. E vou conectar outra tomada. E aí, se você reparar, todos os positivos estão conectados entre si. E todos os negativos estão conectados entre si. Então, eu ligo positivo com positivo, negativo com negativo. Eu tenho fio vindo de dois lados. Desse lado aqui da minha parede está descendo o fio vermelho, desse lado está descendo o fio preto. O fio vermelho eu desencapo um pedacinho, desencapo outro, desencapo outro. Emendo uma parte da tomada, emendo outra, emendo outra. Fio preto, desencapa um pedacinho, desencapa um pedacinho, desencapa um pedacinho. Emendo outro fio, emendo outro, emendo outro. Aí eu tenho as 3 tomadinhas ali, uma em cima da outra, e eu posso colocar 3 aparelhos ligados ali. E se uma das tomadas não tiver nada conectada, as outras funcionam. Não depende uma estar ligada para as outras funcionarem. Só que, repara o desenho, se eu sair com o meu dedinho do polo positivo, eu não consigo passar pelos 3 sem voltar ou sem levantar o meu dedo. Quando chega nesse ponto aqui, a corrente se divide. Quando chega aqui, a corrente se divide de novo.
Esses pontos onde a corrente se divide, a gente chama de nós da malha. Então, isso daqui é um nó. Eu tenho nó 1 e nó 2. A minha corrente se divide 2 vezes. E é assim que a gente vai fazer com circuitos. A gente vai procurar os nós. A gente vai procurar onde que a corrente divide e vai marcar. E a partir dessas marcações é que a gente vai voltando para fazer as contas, tá? Para fazer os cálculos. Então, aqui, ó, eu vou ter R1, R2 e R3. E aí eu vou ter a corrente I1, I2 e a corrente I3. E a corrente tem que ser a mesma que sai daqui do meu gerador, da minha tomada. Tá? Se eu somar a 1, a 2 e a 3, tem que dar total. Porque eu não posso ter perda de elétron nem ganho de elétron no meio do caminho, né? Se der, por exemplo, perda de elétron, a gente fala que tem fuga no nosso circuito. E aí, por exemplo, o meu apartamento aqui, que é novo, tem uma chavezinha que se chama DR, que ela identifica fugas. Se tiver fuga, desarma toda a casa. O meu quarto, um dos quartos aqui de casa, quando eu fui arrumar as lâmpadas, tava com fuga. E aí, quando eu fui botar a lâmpada nele, eu não conseguia fazer nada em casa porque desarmava tudo. Até eu descobrir por que tava, onde, em que fio que tava dando essa fuga, foi uns 3 dias. Mas é um sistema de... como é que se diz? De segurança. Porque essa fuga aí, ela pode dar um curto-circuito. Tá? Ela é perigosa num sistema. Então, as casas mais antigas não tem. As casas mais novas, principalmente se for feita com a papelaria da engenharia que precisa, elas são obrigatórias ter esse sistema aí de segurança para evitar fuga. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser somar as correntes. A corrente total é igual à corrente 1, mais a corrente 2, mais a corrente 3. Se eu tiver 7 em paralelo, eu vou fazer até o 7, tá? Vai pegar todas as que tem. E aí eu vou modificar um pouquinho a minha primeira lei de Ohm aqui em cima. Eu vou isolar o I. Vou passar o R para o outro lado dividindo. Então vai ficar U dividido por R, que é o que eu vou substituir lá embaixo. Então, o meu I é U sobre R. Então, na hora que eu trouxer para cá, vai ficar a tensão sobre a resistência equivalente igual a tensão no primeiro, a resistência do primeiro, tensão no segundo, resistência do segundo, tensão do terceiro, resistência do terceiro. Só que a jogada dele é o quê? A tensão é a mesma para todo mundo. Então, a gente pode simplificar. Posso tirar esses carinhas aqui. Como é uma divisão, vai ficar 1 em cima. Tem que lembrar que essa minha simplificação eu estou dividindo todo mundo pelo mesmo valor. E daí sobra aquele 1 lá. Vocês não vão me botar 0 que eu puxo as orelhas, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é tentação, chegar ali e botar um 0 ali. Não pode. Então, quando ela está em paralelo, a gente faz a resistência equivalente 1 sobre R. Tá? É o inverso. Aí tem que fazer MMC e resolver fração. A gente vai ver ali no exercício. Tá. Dessas duas situações aqui, a gente precisa cuidar a potência. Porque quando ele falar em lâmpada e no brilho da lâmpada, a gente está falando de potência. Entre aspas, porque não é força, é potência. Força do motor, por exemplo. Eu pegar um secador de cabelo meu, 220 volts, e levar para o Rio de Janeiro e querer ligar.
Vai funcionar porque é 110, então queimar não vai. Mas a potência dele, a força do motor vai diminuir porque a tensão diminuiu. Então, existe uma relação entre potência, corrente e tensão, que é dada por P igual a I vezes U. Eu adoro essa fórmula. Eu lembro do Piu-Piu lá do Piu-Piu e Frajola, tá? Eu olho para essa formulazinha aqui, chega a ver o desenho do Piu-Piu e Frajola do ladinho. Adoro ela. Acho que das Mas fórmulas de essa física... fórmula aí, ela cai em que contexto, professor? Quando ele pergunta o brilho da lâmpada, o que vai acontecer? Acho que Você já teve viu uma a que... questão disso? Sim, a primeira que eu peguei era isso. Ó, explique o que acontece com o brilho da lâmpada a partir do instante que a chave é fechada. Primeira pergunta. O brilho da lâmpada é a potência. E aí tem que cuidar o seguinte, ó. Quando a gente tem em série... Eu gostei, você falou desse fio aí, eu lembrei da fórmula que o outro professor criou, que eu mandei para você no Zap, dessa questão das forças aí de Newton, que a fórmula é R igual a M vezes U sobre Q vezes V. Aí ele falou, não é U não, é V. Aí ele criou Rashid me vê um kibe. Faz os deitadinhos. R igual a M vezes V sobre QB. Eu gosto dessa porque eu lembro do Piu-Piu. É a mesma coisa, agora eu não vou esquecer. Aí, essa daqui a gente pode usar a lei de Ohm para ela, tá? Então, por exemplo, a gente pode usar U igual a R vezes I e pode usar I igual a U sobre R. Então, eu posso reescrever essa fórmula da potência como sendo I e vou substituir o U. R vezes I. Então, eu tenho I ao quadrado vezes R. Isso daqui é quando a tensão é a mesma. Aí, quem que vai influenciar? A corrente e a resistência. Então, é daqui que vem a questão de eu cuidar a minha resistência, por exemplo, no chuveiro. Chuveiro é essa fórmula aqui que domina. E aí, o que eu tenho que cuidar? No inverno, eu preciso que a potência do meu chuveiro seja maior. Eu tenho corrente ao quadrado e eu tenho resistência na potência 1. Eu preciso de uma corrente alta no inverno e uma resistência baixa. Então, se eu tenho um resistor fixo, aquela molinha, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Resistência, deixa eu ver. Vou pegar uma foto. Essa daqui, essa daqui eu tinha uma no meu estojo porque eu botei fogo numa. Maravilhoso, sensacional. Fui ligar o chuveiro. Fui ligar o... Que isso? Não, tá, entendi, não quero, obrigada. Eu quero a figura mesmo. Copiar imagem, colar imagem. Nossa senhora, meu filho, não precisava ser tão grande, pode ser pequenininho. Eu fui ligar o chuveiro e não passou água, daí, tipo, ligou sem água nenhuma. Foi bem interessante, assim, foi um foguinho, foi na hora. Só não explodiu porque eu tava junto. Então, olha o tamanho desse fio. Ele tá enrolado, tá? Esse formato não tá lá na segunda lei, não aparece o formato, mas quando a gente enrola o fio, também modifica a resistência, tá? Eu preciso de uma resistência baixa para ter uma corrente alta, porque tem vezes entre eles aqui no inverno. Para eu ter uma resistência baixa, eu preciso ter um comprimento baixo, porque a área é a mesma para todo fio. Olha o desenho, o fio é igualzinho em todo o comprimento dele.
Mas quando a gente ajusta do inverno para o verão, a gente está mudando a chave dele encostar, por exemplo, nessa região aqui, inverno. E quando tu muda para verão, a gente bota aqui, verão. Aqui é resistência baixa. E o I ao quadrado fica alto. Logo, a minha potência é alta. No verão, a minha resistência aumenta, a corrente diminui e a minha potência diminui. Então, eu não esquento tanto assim a água. É isso que a gente faz, tá? Quando a gente aperta aquele botãozinho para lá e para cá, a gente está ajustando onde que está encostando no resistor. Lembrando que isso daqui, o nome correto é resistor. Deixa eu ver. Mas eu ia chutar o contrário, porque se a resistência, quando está maior, os elétrons ficam se batendo e gera calor, é isso que a gente quer no inverno, a gente quer o chuveiro mais quente. Sim, a resistência, ela tem um aumento ali, ela tem uma contribuição. Só que a corrente, só o fato de existir corrente, também tem contribuição para o calor. Então, eu tenho duas coisas que são inversas, a contribuição delas. Qual das duas domina? Aquela que está ao quadrado. Como as duas vão contribuir para gerar calor, eu preciso ver matematicamente qual delas é mais importante. E vai ser mais importante aquela que tiver o quadrado. Então, a explicação do porquê que é desse jeito é por causa daquele quadrado. É só matemática. É por causa do fator ao quadrado. E aí, justamente por isso que eu boto essa questão aqui, porque a gente tem tendência a ir pro lado oposto do que acontece de verdade. A gente pensa, eu aumento a resistência, daí o chuveiro vai ter uma potência maior. Não, porque a corrente, a contribuição de calor, né, do efeito, é que isso se chama efeito Joule. A contribuição para o efeito Joule da corrente é muito superior à contribuição de existir uma resistência. Então, na hora que eu escolher, eu vou olhar para a corrente e vou deixar a resistência para o lado. Tanto que quando a gente liga no verão, ele aquece a água. Mas a corrente, se ela aumentar, ela vai aquecer muito mais do que a minha resistência. Sim, então tá ao quadrado. Isso. E aí, se eu tiver a mesma corrente, né? Agora o contrário aqui. Outra situação. Isso daqui é situação A. Agora vamos para uma situação B, onde a gente tem mesma corrente. Aí a minha fórmula vai ficar P igual a R vezes I, que é o U que eu tô substituindo. O I que eu tô substituindo. Não, desculpa. U sobre R, que é o I que eu tô substituindo, vezes o U. Aí agora a minha potência ficou U ao quadrado sobre R. Quem que vai dominar aqui? Lembrando que agora os dois vão ser diretamente proporcionais à potência, né? Mas qual dos dois vai dominar? O U, porque o U tá ao quadrado. Isso. A gente cai na primeira ratoeira, na segunda a gente não cai. Então, o U tá ao quadrado, o U domina. Então, se eu pegar um chuveiro... Ó, lembra que o R é da peça, tá? É característica da peça. Agora eu vou pegar o meu chuveiro, eu vou pegar isso aqui, essa figura, e eu vou tirar ele daqui de Santa Catarina, que é 220 volts. Pra que botar desse tamanho? Me explica. E eu vou levar ele pro Rio de Janeiro, que é 110. Então, tirei daqui e vou botar ele em outra casa. Se eu tô tirando o mesmo chuveiro e levando para outra casa, eu não tô mexendo na peça.
Então, a resistência é a mesma. Então, eu tirei o meu chuveiro do 220 volts e levei ele para os 110 volts. Posso fazer isso? Posso. Só que o que vai acontecer? O R é o mesmo porque o chuveiro é o mesmo. Então, a minha fórmula para poder comparar aqui vai ser U ao quadrado sobre P. Aquele que tiver menor U vai ter menor potência. O meu chuveiro não vai funcionar do mesmo jeito que ele funcionava aqui. E tá tudo bem, porque Rio de Janeiro não faz 1 grau que nem faz aqui, né? Então eu não preciso ter esse chuveiro maravilhoso aí. Mas basicamente a ideia é essa, tá? Então a potência do chuveiro, quando a gente fala em potência nominal, é aquela que tá lá na embalagem quando a gente compra para aquela voltagem. Se eu mudar a voltagem, vai mudar a potência do chuveiro. Então o meu chuveiro era de 5.000 watts, mas era 5.000 watts em 220. Se eu botar ele na 110, vai ser menos, ele não vai esquentar tudo. E vai ser uma diferença grande porque tem um fator ao quadrado ali na minha tensão. E isso daí também é outra coisa que às vezes os exercícios não falam, né? Só falar, tirou o chuveiro de uma casa e botou em outra casa. Tá, mas o que você tá mantendo constante? A peça. Se a peça é constante, o R é constante. Então é o mesmo valor de R, muda a tensão, muda a corrente que tá passando ali. Aí o U nesse caso aí é a tensão. Isso, é tensão. Isso, tudo aqui que eu tô falando é tensão. Professora, eu lembrei agora que hoje saiu a nota da D, né? Aí fui lá ver, nesse exato minuto fui lá ver. Deu ruim. Quer me falar depois? Deu ruim. Tá, depois tu me conta, tá? Depois. Depois eu te conto. Uhum. Deixa eu ver o que mais. Tá, e aí, capacitores. Daí a gente faz exercício. Nos capacitores, a gente vai ter uma característica de cada capacitor que se chama capacitância, que é a quantidade de carga que ele consegue armazenar em uma determinada tensão. Então, esse cara aqui é característica e se chama capacitância. É como se fosse o R, tá? Isso daqui é carga. Então, quantos elétrons, quantos prótons eu consigo colocar ali. E isso daqui é tensão. E aí tem a outra formulazinha que depende do formato dele. Então, como que eu posso determinar a capacitância, essa característica dele? Vai depender da permissividade que a gente tem no vácuo, que é aquele mesmo Ezinho que eu tenho lá que a gente usa, né? Da área dos capacitores, das placas dos capacitores, e da distância entre as duas placas do capacitor. Porque o meu capacitor, ele vai ser formado por duas placas que têm formatos diferentes, então a área depende do formato. E aí a gente vai colocar um campo elétrico aqui entre eles, entre essas duas placas, e eu vou ter carga positiva de um lado e carga negativa do outro. Essa diferença aqui que tem das cargas é que quando faltar luz, a gente vai descarregar uma em direção à outra, e aí a corrente elétrica é do positivo para o negativo, né? Com a finalidade de neutralizar essas duas placas, tá? Eu não quero que tenha carga, né? Entre aspas. Então, essas lâmpadas de emergência, elas funcionam assim, por exemplo. A gente, enquanto tem energia passando, ela vai armazenar carga, cessou, acabou a luz,
Aí ela vai descarregar e a minha lâmpada vai continuar funcionando por um determinado tempo. Enquanto eu tiver carga para ir descarregando, em movimento, aquela luz se mantém ligada. Acabou a carga que estava acumulada ali, a luz desliga e aí só quando voltar a energia para a lâmpada carregar novamente e daí continuar funcionando, né? E aí, mais uma formulazinha para a gente colocar aqui, que é a energia que a gente acumula dentro dela. E aí esse U que vai aparecer aqui é o U de energia potencial. Mas eu vou escrever aqui para ficar bem certinho. É bem parecida com ela tem cara de energia da velocidade, né? Se tu for olhar, ou então da energia elástica. É uma coisa vezes a outra ao quadrado e tem um meio. Eu acho ela a mesma carinha. Tu vai fazer potencial elástica, por exemplo, é kx ao quadrado sobre 2. Então ela tem... Esse U aqui é energia. Tem um exercício que pede energia, né? Daí eu vou colocar ela ali. Tá, e aí eu posso fazer a associação dos capacitores também. Eu posso associar em série. E aí a característica dela em série é a mesma que eu tinha antes. Só que eu não vou falar em corrente, eu vou falar em carga. Então a carga é a mesma. E U se divide. Aí como que fica o meu circuito? Eu tenho um positivo, um negativo. Eu coloco um capacitor, ó, tem que cuidar aqui. O capacitor, as duas placas têm o mesmo tamanho. Vocês talvez não precisem desenhar, mas cuidem, tá? Porque os alunos têm mania de fazer o desenho de qualquer jeito e se não fizer uma igual à outra, você tá fazendo um gerador. Então, nas questões que eu vi, já vem o desenho. A não sei que eles vão inovar alguma coisa, né? Agora, professora, essa energia potencial aí, que aí o símbolo é exatamente igual à da tensão, gente, é de enlouquecer qualquer um. Sim. Era isso que tinha no teu formulário lá da Física A, lembra? Lembro. Isso cai em que contexto nessas questões? Que eu acho que eu ainda não vi. Ou então... Ele pede energia. É bem pede direto. diretão, assim. Sim, todas as questões são bem diretas. Agir circuito, né? Olha aqui. Qual que é o valor da carga, qual que é a energia total. Não, graças a Deus não tem muito mistério. Tomara que caia a questão disso, pelo menos, então. Aí aqui eu tenho a voltagem, né? O meu gerador, que ele pode estar com esse símbolo aqui, ou pode estar com um símbolo assim, tá? Pode aparecer assim. E aí eu vou ter uma placa maior que a outra. Aqui a maior é positiva, é o que dá o sentido da corrente, tá? A corrente ela sai para cá, ó. Aí essa voltagem é igual para todo, dividida para todo o circuito, né? Isso. E aí aqui eu vou ter o capacitor 1, capacitor 2, e aí eu vou ter o 1 e o 2. Então, ó, a mesma coisa que a gente fez antes. O U se divide, então eu vou ter que a total vai ser o 1 mais o 2. E aí eu vou pegar ali de cima da fórmula dela, ali, ó. Eu vou trocar o U e o C de lugar lá em cima. Então vai ficar Q sobre C. Tá escutando minha cachorra roncando? A bicha tá velha, ela agora ronca assim, gente, igual gente. Mas os meus roncam também. Mas ela não roncava, não, quando era nova. Ela vai fazer 10 anos agora, 1º de dezembro. A gente vai até fazer um bolo de carne moída pra ela. Didática, de década. Ai, gente, o meu mais novo vai fazer 11 anos. Meu bebezinho da casa vai fazer 11 anos. Gente, seus bichos são bem velhos mesmo. Para! É meu bebê. Não tá velho coisa nenhuma. Eu falo isso, as pessoas... Não, menina, o pequeno, eu fui comprar ração, não fui falar levei no veterinário, fui falar com eles, aí a menina foi, não, vamos pegar uma ração sênior. E que ração sênior? Não, porque ele é idoso, eu disse, idoso é tua cara, disse pra ela. Aí, ela ficou me olhando. Aquela Mas o que tu tá aceita, chamando meu cachorro de idoso?
Ai, teu cachorro tem 10 anos, mulher. Mas, É, meu Deus, tadinha, meu bebê. esse é o que tem 11. Esse é o Então, que... você Aham. não acha idoso. Imagina os outros, né? Os outros têm quantos? A, 15? a Luli, que é a mais velha, eu acho que tá quase 20. Não. Sim, mais de 17 ela tem. A gente Mas, não sabe quantos anos ela vai fazer, mas a minha prima vai fazer 16, a cachorra é mais velha que ela. mas ela nem anda mais, né, essa cachorra? Anda, late, me incomoda. Ontem tive que parar a aula com a Neia para poder separar ela e o pequeno, porque ela fica enchendo o saco do pequeno. Mentira! Só que ela se faz de louca, porque assim, ela é surda. Ela, às vezes ela é surda, né? Às vezes ela não entende. E ela tem um pouquinho de demência, assim, tipo, já tinha antes, agora tá pior. E dormir. Gente do céu, ela dá cada infarto na gente. Porque ela dorme e tu sacode a cachorra e ela não acorda. E aí você fica, meu Deus, morreu, o que, que eu vou fazer? Aí do nada ela levanta a cabeça e sai caminhando. Tá bom. São quantos que você tem? Eu tenho 3,5, porque tem o Teobaldo, né? Porque ele é tão pequeno assim que você Não, porque o considera Teobaldo meio? não é meu. Ah, não. Ele é Não. de quem? É da sua irmã? Não, ele é de uma menina que largou ele aqui em casa que eu vou levar de volta pra ela. Ah, entendi. Nossa, teu baldo dá maior trabalho e nem é seu. Exatamente, Toda aula aí dá exatamente. trabalho. Obrigado por entender. Exatamente. O cachorro nem meu não é. É bom tirar cachorro da rua e fazer boa ação largando o cachorro na casa dos outros. E aí é maravilhoso. Aham. Tá, então olha só. Se tu cuidar, olha como é que fica a fórmula do capacitor em série. Olha a cara dela. E olha a cara do resistor em série. Elas são diferentes, tá? Elas são o contrário. Em Mas eu paralelo, viajei aqui. Por que que você cortou os Qs todos ali mesmo? porque a carga é a mesma para todo mundo. Ah, e lá em cima você cortou o R porque o R é o mesmo para todo mundo. Eu cortei a corrente, que a corrente é a mesma para todo mundo. Eu cortei o I, Ah, não, cortou o I, tá certo. tá? Então, eles vão ser opostos, tá? As fórmulas. E quando a gente fizer ela em paralelo aqui, vai ser igual a em série do outro. Paralelo. Aí a gente vai ter que Q se divide e U é a mesma para todo mundo. Mesma. Então, é o que a gente vai somar. Deixa eu fazer o circuito aqui do lado. Como que ficaria, né? Meu circuito. Um pequeno, um grande. Vem aqui e bota em paralelo. Vem aqui e bota em paralelo. Vem aqui e bota em paralelo. Onde se dividir a corrente ou a carga, né? Tá em paralelo, tá? E aí eu vou ter C1, Q1, C2, Q2, C3, Q3, que tem que ser igual à carga que eu tinha lá no início. Então, a minha carga Q vai ser Q1 mais Q2 mais Q3. E aí eu vou substituir aquela fórmula que eu tenho aqui em cima. Se eu isolar o Q, o U fica multiplicando o capacitor, a capacitância. Então, eu vou multiplicar C vezes U. Vai ficar C vezes U vai ser igual C1, U1, C2, U2, C3, U3. E aí, o U é igual para todo mundo. Então, eu posso simplificar. Ele morre. E aí, eu vou ter uma soma. A fórmula do Q é CU. Isso. Aqui em cima. Ó. Capacitância é igual a Q sobre U. Uhum. Aí, ó.
Em paralelo, quando é resistor, eu tenho 1 sobre R. Capacitor, quando está em paralelo, você soma. Tá? Uhum. O capacitor, quando está em série, faz 1 sobre C. O resistor, quando está em série, soma direto. Então, ó, em série soma direto. Em paralelo, soma direto. Uhum. Em paralelo é 1 sobre R. Em série é 1 sobre C. Eles são contrários, tá? Você tem que trocar. Então, se você decorar um e decorar que o outro é o contrário, vai dar tudo certo. Exercício. Vou fazer aquele lá que tu tinha me mandado. Em série é 1 sobre R e em paralelo Não. é o Contrário. contrário. Em série é R1 mais R2 mais R3. Em paralelo é 1 sobre R. É o contrário do que tá aqui, ó. Uhum. Esse aqui que tu tinha mandado, né? Foi. Aí, ó. Ele não dá o sentido da corrente, tá? Ele só dá que tem o V. Ele diz que a leitura no voltímetro é de 200 volts. O que ele não fala? Desculpa. O sentido da corrente. Uhum. Ele não dá. E aí eu tenho. Vamos supor que eu tenho corrente saindo aqui, ó. Quando ela chega nesse ponto aqui, vai uma parte da corrente para cá e uma parte vai para cá. Então eu tenho divisão. Onde eu tenho divisão, tá em paralelo. Entendeu? Uma parte da Não, corrente. doutora, fala aí de novo essa Ó, parte. sai do V, vem pro lado e desce. Uhum. Chegou nessa bola que eu fiz, uma parte da corrente passa no capacitor 1 e uma Uhum. parte desce para o capacitor 2. Tá. Enxergou? Sim. Essa divisão é que faz eu enxergar que eles estão em paralelo. O cachorrinho correndo de novo. Aí a corrente vai vir para cá, por exemplo, e vai se dividir. É que aqui ele tá meio esquisitinho. Deixa eu refazer essa coisa para ver se eu tinha feito certo ou se eu tinha feito errado. Eu vou botar V aqui. E aí eu vou botar um capacitor aqui. Ah, ele tá em série mesmo, eu fiz errado. O polo positivo, positivo, negativo, negativo. Positivo, positivo, negativo, negativo. Tá em série mesmo. Tem que refazer então. Peraí. Tu tinha me mandado uma solução dela, né? Que eu fui fazer, eu enxerguei tudo em série. Tudo em paralelo, quer dizer. Esses dois blocos estão em série entre si, tá mesmo, tá em série. Porque eu tenho o negativo ligado com o positivo. Então, o que acontece com a minha corrente, ó? Os dois passam aqui, as duas correntes vão se juntar aqui. Essa se junta aqui e essa se junta aqui. E aí, vai passar pra cá, que vai passar pra cá. Tá certo. Então, a solução que eu tinha feito no meu caderno tá errada. Então, eu tenho assim.
um voltímetro aqui. Isso, é isso aqui que a gente tem. Eu vou chamar esse grupo aqui de A e eu vou chamar esse grupo aqui de B. Então, aqui eu tenho o capacitor equivalente A e aqui eu tenho o capacitor equivalente B. E aí eu vou fazer uma última aqui em que eu tenho um capacitor só. Só para ir mostrando a redução, tá? É como eu vou fazendo o equivalente. Então, quando eu tenho um circuito, eu vou juntando eles e vou vendo depois que cálculo que eu preciso fazer. E aí, aquelas contas que a gente faz, elas servem para esses menorzinhos. Então, por exemplo, esse 200 volts que tem ali, ele serve para quem? Ele serve para o C1, para o C2 e para o CA. Então, aquele 220 volts, ele vai se manter quando eu tenho uma coisa em paralelo. Mas quando eu tenho uma coisa em série, se divide. Então, essa voltagem não é a mesma voltagem que está aparecendo aqui embaixo, por exemplo, nesse aqui. Ó. A voltagem aqui é diferente, tá? Porque esse 200 volts é só para o conjunto A. Não está fazendo parte do conjunto B. O conjunto B está diferente, ó, ele não está passando ali junto. Aí ele pede qual que é o valor da carga em cada um dos capacitores. Eu posso fazer a conta separado, não tem problema, tá? Então, eu posso fazer capacitância é igual a carga sobre U, e aí eu posso fazer isso para o C1 e para o C2. O C1 vai ser igual à carga que tem no 1, a tensão que tem no 1. O C2 vai ser igual à carga que tem no 1, a tensão que tem... Desculpa. A carga que tem no 2, a tensão que tem no 2. Então, a capacitância a gente tem, ele deu ali, 4. Tem o micro, tá? Não pode esquecer o micro. Igual a carga, que é o que ele está pedindo, dividido pela tensão. Como está em paralelo, a tensão é a mesma. Então, o C1, ele está em 200 volts também. E aí é só multiplicar um pelo outro lado, né? Vai dar 800 microcoulombs, tá? A unidade de carga é coulomb, que é esse C ali. Então, achei o do primeiro. Aí faz aqui a conta para o segundo. A do segundo vale 2 microfarad. A carga aqui é 2. O 2 também está em paralelo, então é a mesma tensão, é 200. E aí é só multiplicar um pelo outro ali, que é 2 é igual a 400 microcoulombs. Agora, se a gente for olhar como é que está o circuito, o segundo circuito, B, eles têm a mesma como é que se diz? A mesma capacitância, é o mesmo circuito, ele tá espelhado, né? Os dois são iguais. O 1 corresponde ao 3, o 2 corresponde ao 4. Deixa eu só ver se ele... Ele fez aqui. Ele fez diferente, ele somou. Mas é que ele fez.
É porque ele botou a voltagem como sendo a mesma para todo mundo. Ele botou. Não sei se é porque embaixo o circuito liga um no outro, tá vendo? Tem uma linha embaixo ali que eles se ligam. Não, é porque daí tá em série, não tem problema. Mas é que ele não respondeu a pergunta que pede. Ele pede qual que é em cada capacitor. Ele não quer a carga total. Ó, a Luli. Será que é a mesma questão? É a mesma questão. Você tá olhando no meu zap? Tô. Porque eu lembro que depois ele calcula os individuais, não calcula não? Em cada um dos capacitores. Deixa eu ver aqui. É que ele pegou aquele 200, é isso que eu não concordo. Ele pegou aquele 200 e botou nos dois, mas se eu tenho em série, não vai ser 200, aquela tensão não vai se dividir. Tá errada essa resolução aqui. Ó, terceira etapa, tensão em cada bloco igual a 100 volts. Não, é 200, não é 100. A tensão total é 400. Porque eu só tô medindo do primeiro bloco, eu não tô medindo de todo ele. Ele separou em C esquerdo e C direito. Aí Não, ele... isso aí tudo bem. Porque é o meu A e o meu B. O que tá errado é onde tá escrito terceira etapa. Uhum. Que daí ele pegou aquele 200 ali e dividiu entre o bloco A e o B. Só que o 200 não tá medindo a voltagem do bloco B, ele tá medindo a voltagem só do bloco A. O B não pega ele. O B tá fora. Olha o meu primeiro desenho do lado ali. O B tá fora do voltímetro, não tá dentro. Então, mas o desenho tá diferente. Não, tá? Ah, sim, olha o desenho que eu te mandei no enunciado. Não, Ele é o mesmo fecha. desenho, é o mesmo enunciado. Não, esse que você está mostrando aí não fecha. Claro que Uma fecha. linha aberta em cima. Não, olha lá, é exatamente a mesma questão. Não, a questão parece que é a mesma, sim. Só que ali no seu desenho, eu estou vendo a sua tela agora. A sua tela não fecha ali em cima. A linha que está 200V, ela está aberta. Como aberta. Apesar de que no desenho azul que você fez, você fechou. Mas para mim, aqui olhando, ela não está fechando ali. Não, tá fechadinha. É o mesmo desenho que tu me mandou. É o mesmo desenho, é a mesma questão. Estranho. Mas de qualquer forma, assim, por que você entende que não está indo para o outro? Se ele se fecha e eles se encontram, eles estão indo... Porque pra estar no outro, a linha tinha que estar lá no B. Pra pegar o B, tinha que estar assim. Aí, sim. Ele não tá medindo o C. Ele tá medindo só o A. Então, esse 200 volts é só no A. Não é no B. No enunciado também não fala que o voltímetro não é de todos, só fala a leitura do voltímetro mostra 200. Não, porque tá no desenho, é pelo desenho que a gente vê. Mas eu botei o desenho no chat. Eu não botei só... O chat GPT não sabe ler figura, tá? Tem que cuidar. Mas Figura, gráfico, essas coisas ele não sabe ler. ela já leu algumas vezes, já leu. Algumas ele lê, mas toda vez que tu botar figura, tem que confirmar se ele leu certo. Entendi. Então é isso, ele leu errado.
carga total que vai ter. É que ele quer o valor da carga em cada um dos capacitores. A carga é essa aqui. E aí a carga do 3 vai ser igual à carga do 1. Q3 vai ser igual a do 1, porque a capacitância é a mesma e o circuito é igual. Então, se aqui está lendo 200 volts, aqui vai ler 200 volts também. Então, vai ser 800, porque eles são iguais. E a Q4 também. E aí, a soma deles vai se manter, que é isso que mantém na outra. Isso que perguntou na letra A, tá? Ele não quer a carga total, ele quer o valor da carga em cada capacitor, ó. Cada um. Porque é individual. E aí mantém a carga igual porque é paralelo. Não, a carga em paralelo a gente soma, né? Em paralelo a carga se divide. Não, mas por que Q1 e Q3 são iguais mesmo? Porque Peraí. tá no enunciado que são iguais. C1 igual a C3. C2 igual a C4. Uhum. Por isso. Mas eu não preciso fazer a conta. Se é igual, vai ser igual. Aí o Q vai ser igual também. É, ele inteiro ele vai ser igual, né? São dois espelhados. Ele tá espelhado aqui, eu tenho dois sistemas iguais. Se os dois sistemas são iguais e eu não tenho mais nada ali, vai ser tudo igual. Entendeu? Ele pegou o A, botou um Ctrl C, Ctrl V. É tudo igual. Só por isso. Agora na B que tem que cuidar, ó, qual que é a energia total armazenada no circuito. Aí a B, ele pede a fórmula da energia. Onde é que eu botei a fórmula da energia? 1/2 de CV ao quadrado. Então, a energia U vai ser igual a 1/2 CV ao quadrado. Esse U aqui é energia. Esse V aqui é a tensão que a gente usou lá em cima. Aí vai dar diferente também, porque a minha tensão é o A mais o B vai ser igual a V. Então, o meu V vai ser 200 volts mais 200 volts, que é isso que ele fez errado. Eu não concordo com o que ele fez ali. O meu V total é 400 volts. E a minha capacitância total, daí agora eu tenho que fazer, ó. Eu tenho o circuito A em paralelo. E aí, o que eu faço em paralelo? CA vai ser o C1 mais o C2, eu acho. Deixa eu ver. É, C1 mais C2. E CA vai ser igual a... Aí quando é em paralelo soma e quando é em série faz o quê? Esqueci. 1 sobre C. Isso para o C, tá? Se for resistência ao contrário. Uhum. Então, vai ser 4 mais 2. O meu CA vai ser 6 microfarad. E o meu CB é igual, porque é o mesmo circuito. CA... Professora, você viu que depois ele na quarta etapa ele calcula as cargas individuais? Mas ele faz o cálculo errado. Mas também deu 400 e 200. Mas o meu deu 800 e 400. Ah, é. Tá, e o A é igual ao B, né? Aí quando eu junto o total, eu tenho o sistema A e B em série. Que é esse roxinho aqui, esse que eu fiz em verde aqui. Esse daqui é o C total, ó. Que é para calcular a energia total do sistema. Então, 1 sobre o C total vai ser igual a 1 sobre CA
mais 1 sobre CB. 1 sobre CT vai ser igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Não pode esquecer o micro ali, depois eu vou botar o micro, tá? 1 sobre CT vai ser igual a 2 sobre 6. 1 sobre CT igual a 1/3. Quanto que vale o meu CT? 3 microfarad. Agora eu boto na fórmula da energia. U igual a 1/2 de C vezes V ao quadrado. Então, a minha energia vai ser 1/2 vezes 3 microfarad vezes o V ao quadrado, que é 400 ao quadrado. Meu U vai ser igual a 1/2 vezes 3 vezes 10 na menos 6 vezes 16 e dobro os zeros. Vai dar 8 ali. 8 vezes 3, 21, 24. 1, 2, 1, 2. Vezes 10 na menos 6. Deu a mesma coisa que eu tinha feito do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,24. Aí a energia é em joule. Esse foi o exercício piorzinho dos que tinham ali. Tá? É o mais chatinho. Daí eu vou fazer assim, ó. Eu fiz os outros. Eu vou passar os outros desse daqui amanhã. E daí eu mando em PDF para vocês ele feito. Porque se eu for Fechado. muito mais além com a minha voz aqui hoje, não vai.